momento em que, por exemplo, o gatilho da memória ele varre a memória, claro, né, ele varre a memória na área que a âncora da memória selecionar para ele varrer, e ele lê aquelas áreas, e daquelas áreas ele geralmente tende a gerar pensamentos perturbadores. Isso acontece porque ele leu janelas traumáticas. E sempre que ele lê janelas traumáticas, ele vai gerar pensamentos essenciais perturbadores. E desses pensamentos essenciais perturbadores vai gerar emoções muito ruins, né, emoções perturbadoras, e também vai gerar pensamentos conscientes ruins, né? E o que acontece? Acontece meio que um efeito de retroalimentação aqui, que é geralmente o que acontece com as pessoas depressivas. Quer ver uma coisa? Ó, vamos supor que o gatilho da memória ele leia janelas traumáticas. Então o que vai acontecer? Ele vai ler essas janelas traumáticas, vai produzir pensamentos vai produzir pensamentos ruins, pensamentos essenciais de baixíssima qualidade, perturbadores, que vai produzir emoções ruins, que vai dar origem a cadeias de pensamentos dialéticos e antidialéticos conscientes, né? Pensamentos conscientes ruins, e que vão ser registrados novamente pelo fenômeno RAM na história intrapsíquica. Então o que acontece? A partir do momento, na memória, né? A partir do momento que o fenômeno RAM registra essa produção toda negativa, né? Na história intrapsíquica, o que o fenômeno RAM acaba fazendo? Acaba dimensionando ainda mais essas janelas ruins. E à medida que aumenta a dimensão dessas janelas, aumenta a probabilidade delas serem lidas com mais frequência. E aí você tem mais leituras de baixa qualidade, que vai gerar pensamentos essenciais de baixa qualidade, que vai gerar transformações, ou seja, que vai gerar emoções de baixa qualidade e que vai gerar pensamentos conscientes de baixa qualidade, que serão registrados para retroalimentar janelas traumáticas. E não para por aí. Por quê? Porque entra um outro fenômeno geralmente nesse esquema. Esse fenômeno se chama autofluxo. Então, o que basicamente o autofluxo faz? O autofluxo ele vai estacionar numa janela, né? Geralmente disponibilizada pela âncora da memória. Então, se geralmente o fenômeno da autochecagem, né, o gatilho da memória e autochecagem são a mesma coisa, tá? É o mesmo fenômeno, só que ele tem geralmente ele tem esses dois nomes. Mas vamos lá. Quando o gatilho da memória ele rompe, né, ele dispara e sai, ele parte para uma leitura da memória, acontece que o fenômeno do autofluxo ele também lê a memória. E esse fenômeno do autofluxo ele começa a gerar uma enxurrada de pensamentos e transformações da energia emocional, ou seja, ele gera vários pensamentos essenciais, porque ele lê a memória toda vez, tá? Isso aqui é importante. Toda vez que um fenômeno Toda vez que um fenômeno lê a memória, ele automaticamente produz, cadeias de pensamentos essenciais. Então, quando o autofluxo ele estaciona, né, numa janela traumática, ele produz essa janela traumática vários pensamentos e emoções negativas, né? O que muitas vezes faz você se sentir muito mal. Né? E o que acontece? Toda essa produção é registrada pelo fenômeno RAM e alimenta negativamente a história intrapsíquica. Você está vendo aqui a importância da história intrapsíquica? Você está vendo a importância do que é registrado na memória? Se você tem registros frequentes ruins na sua memória, ou seja, se você não faz o gerenciamento e não impede essa produção negativa da sua mente, duvidando, criticando e determinando, ou seja, mudando a produção de pensamentos daquele instante, você permite com que esses registros sejam feitos e automaticamente suas janelas traumáticas elas se dimensionam. É por isso que a qualidade de vida de pessoas muitas vezes é ceifada. Né? É por isso que várias pessoas não conseguem viver em paz consigo mesmas, não conseguem viver em paz
com a própria mente? Porque faz esses registros o tempo inteiro, dimensiona as janelas traumáticas e quando elas são lidas, né, elas geram pensamentos e emoções ruins. Então é por isso que o gerenciamento psíquico é muito importante. E o fenômeno do autofluxo, ele é extremamente poderoso. Ele é extremamente poderoso. E a partir do momento que ele ancora, a partir do momento que a âncora da memória se disponibiliza para ele ler janelas traumáticas, nossa, aí a gente tem um grande problema, porque a produção do fenômeno do autofluxo ela não é qualitativa. Na verdade, a produção dos fenômenos inconscientes elas não são qualitativas, elas são quantitativas, ou seja, eles produzem quantidade, mas não estão nem aí para qualidade. Se eles tiverem que produzir pensamentos ruins em larguíssimas escalas e emoções ruins em larguíssimas escalas, eles vão fazer. Entende? É por isso que a gente tem que começar a atribuir qualidade na nossa mente. E é o que a gente deixa de fazer. É exatamente o que a gente deixa de fazer. Imagina, cara, que toda vez que um pensamento ruim vem na sua mente, toda vez que um pensamento negativo te incomodar, uma sensação, uma emoção negativa tiver aqui dentro te deixando desconfortável, se você não entrar e não começar a fazer, a conduzir meio que esse pensamento por mais ou menos um processo filosófico, aonde você, não faz sentido esse pensamento. Não faz sentido esse pensamento. Nossa, peraí, vamos parar para analisar, tem vários pontos de vistas, né? Não faz sentido isso. Então, já que não faz sentido, você percebe? Você duvida, você critica, você determina. Vamos supor que eu gosto muito de pegar essas representações, né? Porque elas são interessantes, porque muitas pessoas às vezes sofrem demais, porque muitas vezes o marido deixou. Né? Vamos supor que o marido deixou a esposa, ou vice-versa, né? A esposa deixou o marido, e muitas vezes as pessoas sofrem demais por causa disso. Mas olha só que loucura.